A semana começou mais triste. Na segunda-feira, Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco, morreu após 12 anos à frente da Santa Sé. É sobre o legado do Papa Simples, o Em Pauta dessa semana. A semana começou desse jeito e a gente não poderia trazer outra capa na revista Veja que não fosse a morte do Papa Francisco e o desafio, a partir de agora, que a Igreja Católica terá para decidir se segue adiante com o seu aspecto reformador ou se mantém uma busca pelo conservadorismo, que historicamente pautou o catolicismo no mundo inteiro. Vamos dar uma olhadinha a mais aí na capa da revista Veja, que chega hoje às bancas e também às casas de nossos assinantes em todo o Brasil. O legado da simplicidade, essa figura carismática, simpática, que foi Papa Francisco. A morte dele impõe à Igreja o dilema de eleger ou não um sucessor como ele, né, que economizava nos hábitos e esbanjava a disposição de arejar o catolicismo. Eu vou receber em breve aqui com a gente, ela já está aqui com a gente, daqui a pouco eu mostro, mas a Amanda Peck, que é repórter da editoria de Internacional, internamente a gente chama de Mundo, dentro da revista Veja, e para a gente falar um pouco a respeito dessa brilhante reportagem que ela assina. Mas antes da gente chegar nesse bate-papo, eu gostaria de chamar a repórter Cíntia Rodrigues, nossa correspondente no Vaticano, que está acompanhando tudo de perto e que tem mais informações sobre como estão os preparativos para o enterro de Francisco, que vai acontecer na Basílica Santa Maria Maggiore, e é de lá que ela fala com a gente. Cíntia, uma boa noite para você aí, né? Você está já chegando aí às quase 8 horas da noite aí em Roma neste momento. Quais são as últimas informações que você tem para a gente sobre os preparativos deste enterro que deve acontecer no sábado? Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Amanda. Eu estou aqui na frente da igreja Santa Maria Maggiore, que é a igreja onde o Papa Francisco vai ser sepultado. O Vaticano divulgou agora, no início da noite, que 250 mil pessoas entraram na Basílica São Pedro para dar o seu último adeus ao Santo Padre. Hoje é feriado nacional na Itália. Hoje se celebra o dia em que o país se libertou da dominação nazifascista. Então tem muita gente circulando aqui por Roma. Como vocês podem ver atrás de mim, as portas da Maria Maggiore já foram fechadas para visitação hoje, mas tem muita gente circulando aqui, turistas, peregrinos que vieram participar do jubileu, que acontece durante todo o ano, curiosos, fazendo fotos. O que me chama a atenção aqui é o forte esquema de segurança que foi implementado para que todas as pessoas fiquem confortáveis. Eu vi, por exemplo, na Praça São Pedro, atiradores de elite, soldados do Exército portando fuzis. Tem muitos policiais fardados circulando pelos principais pontos turísticos de Roma e também a Paisana. O que eu posso antecipar para vocês é que amanhã, dia previsto para o funeral do Papa Francisco, vai ser muito emocionante. A partir das 10 horas da manhã, vai começar uma missa com a presença de diversos chefes de Estado, do presidente Lula e a primeira-dama Janja, que já se encontram aqui na capital da Itália. O presidente, a sua esposa e uma delegação estiveram hoje à tarde dentro da Basílica São Pedro para prestar suas últimas homenagens ao Padre Francisco. E a missa vai começar às 10 horas. A partir do meio-dia e meia, esse cortejo vai deixar a Basílica São Pedro, no Vaticano, e vai percorrer as ruas da cidade de maneira bastante lenta, para que o romano, principalmente, possa se despedir
do Santo Padre. Ricardo. O que a gente já sabe, Cíntia, sobre essa cerimônia de amanhã? Porque há muito tempo que não se sepulta um Papa fora da Basílica de São Pedro, né? Então tem um certo ar de ineditismo, né, em relação a isso, porque o mundo moderno nunca viu uma procissão como essa por Roma. E o Vaticano tem feito um pouco de mistério em torno disso. O que a gente já sabe em relação ao ritual de amanhã? Ricardo, o que eu posso dizer para vocês é que o Vaticano não divulgou muitos detalhes, apenas que essa parte, assim que o corpo entrar aqui na Santa Maria Maggiore, não será televisionado, será totalmente realizado de maneira privada. Eu estou vendo que vocês estão mostrando imagens da Basílica São Pedro. Eu participei de uma visita com jornalistas, pude estar perto do Santo Padre também para me despedir. E realmente foi uma comoção. Muitas pessoas circularam, não sei se vocês estão conseguindo ouvir, mas tem pessoas cantando aqui na frente da Basílica. O clima, enfim, eu estou em Roma, que é o centro da Igreja Católica. Tá certo. E hoje pela manhã você teve também em outro lugar, né? Que foi a alocação de um filme que o interesse tem se multiplicado loucamente por conta do momento histórico que a gente está passando, que é o filme Conclave, né? Queria que você contasse um pouquinho aonde você esteve, o que você viu lá, Cíntia. Pois não, Ricardo. Eu havia programado essa viagem antes do falecimento do Papa Francisco e eu estive lá, eu peguei um trem, saí aqui de Roma, fui para Caserta, o nome da cidade é Caserta, na região da Campania, e esse palácio que eu visitei hoje, ele foi locação do filme Conclave e é um edifício que foi construído no século XVIII. E, desculpa, que eu achei que as pessoas estavam se caminhando, eles estão dançando e cantando aqui, homenageando o Papa Francisco. Mostra pra gente, mostra pra gente. Vou mostrar. Olha aqui. Esse tipo de cena vai se tornar, acho que cada vez mais comum, né, a partir de agora, dada a expectativa, né, de se eleger um novo Papa e dado também o legado do Papa Simples, sobre o qual a gente vai falar bastante aqui. Mas você estava dizendo que esteve em Caserta para conhecer esse palácio que foi a locação do filme Conclave. Do filme Conclave, exatamente. É um palácio do século XVIII que foi construído a pedido do rei Carlos de Bourbon. É monumental. Eu pude visitar os aposentos reais e tem um jardim maravilhoso. E esse local também é conhecido como Palácio de Versalhes, italiano. Foi muito interessante fazer essa visita. O lugar é belíssimo. E eu apenas achei que estava talvez um pouco abandonado, mas eu fui apurar essa informação e descobri que não está chegando muito orçamento da parte do sul do país para manter os museus. Mas foi muito legal fazer essa visita hoje. Cíntia Rodrigues, diretamente de Roma, muito obrigado pela sua participação aqui no Em Pauta. E você fique ligado, você que está em casa nos acompanhando, porque a Cíntia tem trazido muitas informações, não só no site veja.com, mas também ao longo das programações aqui no Ponto de Vista. Ela tem feito entradas, tem feito também muito material em vídeo que a gente tem postado no site veja.com e também em nossas redes sociais. Mas eu queria introduzir para vocês a presença aqui de Amanda Peck, a repórter de Mundo, de Internacional, que assina a reportagem de Veja, que chega às bancas e também às casas de nossos assinantes em todo o Brasil. Amanda, super obrigado pela sua presença aqui no Em Pauta. Eu que agradeço por me receber. Acho que essa tem tudo para ser uma conversa excelente, porque deu para falar de bastante coisa na matéria, mas muita coisa ficou de fora também. Amanda, eu gostaria de começar te perguntando a respeito desse aspecto reformador do Papa Francisco, que se apresenta neste momento como uma espécie de encruzilhada para a Igreja Católica, porque muito em breve os cardeais irão decidir se seguem
nesse mesmo rumo ou se fazem aí o que eles chamam de alguma correção de curso, né, em função de uma parte da igreja não ser muito adepta a esse aspecto reformador que Francisco trouxe, né? Ele é muito comemorado por ter feito todos esses movimentos, de ter colocado a igreja, como você destaca na reportagem, no século XXI, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que tem muitas reações das alas mais conservadoras. A partir da sua apuração, qual que você diria que te parece ser a maior tendência nesse momento? É uma das perguntas de $1 milhão, assim, não tem uma resposta certa. Como o próprio conclave, que a gente vai falar um pouco mais para frente, o processo para a eleição do próximo Papa, muito do que acontece no Vaticano é segredo total, assim. Então é complicado bater o martelo agora. O que os especialistas têm me falado é que é muito difícil reverter tudo que Papa Francisco fez. Tem uma frase muito legal que resume isso de um dos especialistas que a gente entrevistou para a matéria, que é o teólogo James Heft, da Universidade de Dayton, nos Estados Unidos. Ele fala, uma vez que a pasta de dente está fora do tubo, é difícil de colocar ela de volta para dentro, né? Então... Tem um custo grande se quiser mudar esse rumo. Sim. Tem um custo grande, só que, por outro lado, o Papa Francisco, ele, por causa dessa postura que foi super única dele, também provocou algumas cisões e oposições mais intensas dentro do Vaticano. Então, o que os especialistas têm me falado é que, embora seja muito complicado que alguém consiga reverter todo esse legado, né, do Papa, a tendência é que uma pessoa um pouco mais no centro, um pouco mais agregadora, que talvez provoque menos divisões, seja a escolha mais, não sei se é acertada, mas a maior tendência nesse momento. Francisco, ele trouxe esse aspecto reformador logo de cara, né? A primeira viagem que ele fez, importante, ele teve em Lampedusa para demonstrar ali uma certa empatia com aqueles refugiados que atravessavam o mar Mediterrâneo para tentar entrar na Europa, né, da África em direção à Europa, mas assim, a primeira grande viagem planejada, que fez muito sentido dentro desse papado, foi uma viagem justamente ao Brasil durante a Jornada Mundial da Juventude, a JMJ. E no caminho para cá, dentro do avião, o Francisco já trouxe, aí a gente está vendo imagens da Jornada Mundial da Juventude, né? Impressionante a quantidade de gente que Francisco reuniu logo de cara no Rio de Janeiro. Mas na chegada, né, antes disso, quando ele estava voando, atravessando o Atlântico, ele já deu o seu cartão de visitas ao ser perguntado a respeito da condição dos homossexuais e a entrada que essas pessoas teriam dentro da Igreja Católica, sendo que é mais do que sabido que a Bíblia condena a homossexualidade, né? Então, o Papa surpreendeu o mundo com a resposta que ele deu. Vamos dar uma olhadinha? Se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? Tá aí, né? Logo de cara ele já trouxe essa bomba, né? Porque isso dentro da Igreja Católica realmente é visto como uma grande mudança. Mas você destaca uma coisa que eu achei muito curiosa na reportagem, Amanda, que é o quanto que ele testava o limite e depois também era capaz de dar um passo atrás, ficava meio colocando um pé em cada canoa, e que você destaca na reportagem que mais do que uma gangorra, isso parecia ser o limite do possível, né? O que era possível ele fazer dentro desse ambiente altamente conservador e altamente competitivo que é a Igreja Católica. Né? Tem uma coisa que a gente destaca na reportagem que é muito importante, que é a diferença entre dogmas e doutrinas, né? Os dogmas, eles nunca são cancelados, eles nunca são descartados. Estão escritos na pedra. Estão escritos em pedra. Mas as doutrinas, sim, podem ser alteradas, e foi exatamente isso em que o Francisco se focou.
Então, ele, em nenhum momento, ele balançou os pilares da Igreja Católica. Também não dá para dizer assim que houve avanços vertiginosos. A Igreja, ela pensa em termos de séculos, né? Então, os avanços são lentos, mas dá para falar que sim, Francisco deu uma oxigenada muito grande no catolicismo. E foi alguém que fez isso de maneira muito carismática, né? Quando a gente pega as imagens que a gente estava vendo agora há pouco da Jornada Mundial da Juventude, né, no Brasil, já demonstrou que ele, até pelo seu aspecto de ser latino, né, de ser alguém que estava preocupado em recuperar o carisma dessa pessoa que é considerada uma espécie de farol moral do mundo, né, ou pelo menos para aqueles que são seguidores do catolicismo ou que beberam de alguma forma da formação católica, né? A gente está vendo aí imagens da praia de Copacabana, olha como que ela ficou tomada pela presença do Papa logo em 2014, acho que foi a Jornada Mundial da Juventude, pouco depois dele assumir como Papa, se não me engano foi em janeiro de 2014, e o Papa tinha essa questão de ser uma pessoa muito carismática, né? Algo que o João Paulo II também era, mas o seu sucessor, Bento XVI, antecessor do Papa Francisco, tinha o carisma de um crucifixo, né? Pois um especialista que eu conversei falou que esse tipo de figura hoje em dia é impensável para o papado. Uma das principais questões, fora a forma como o Papa, como o cardeal que será escolhido pensa a respeito do papado, também é essa questão da personalidade, do carisma, que com certeza vai ser levado em conta. E a gente, bom, nós vamos falar sobre isso do conclave, né? Mas o Papa, o jeito que ele tinha de ganhar fiéis, né? De abarcar cada vez mais pessoas para dentro do catolicismo, algo que ele não conseguiu muito, né? A Igreja Católica tem recuperado um pouco de fiéis, mas muito timidamente, né? Sim, é que tem diferenças geográficas importantes. A Igreja Católica perde fiéis muito especificamente no que a gente pode chamar de norte global, né, na Europa e nos Estados Unidos, e também, surpreendentemente, em vários países católicos da América Latina. O Brasil é um deles. O Brasil vive uma vertiginosa transição religiosa, com muitos católicos se convertendo ao protestantismo. Exato. As igrejas evangélicas avançam aqui de um jeito que não avançaram nunca historicamente em nenhum país do mundo. Se eu não me engano, é 2030 o ano em que a projeção que o número de evangélicos vai ultrapassar o número de católicos no Brasil, não é? O demógrafo Eustáquio... esqueci o sobrenome do Eustáquio agora, mas o demógrafo, que é um dos principais demógrafos do Brasil, ele é estudioso desse campo, ele projeta justamente 2030, 2031, o número de evangélicos superar o número de católicos. Mas vamos ver se isso vai acontecer mesmo. E o que eu queria te perguntar a respeito disso é que é o seguinte, quem tem voltado ao catolicismo são justamente aquelas pessoas que são mais conservadoras, né? O Papa Francisco faz muito sucesso por ter colocado a igreja no século XXI, mas isso não se reverte em um aumento do rebanho, né? Isso pode, na sua opinião, ser crucial no conclave, quer dizer, experimentamos um caminho do ultraconservadorismo com Bento XVI, experimentamos um outro caminho que é tentar abrir a igreja e atualizar a igreja ao século XXI, mas isso nenhum nem outro foram capazes de conter essa evasão de fiéis. Na sua opinião, Amanda, isso vai ser um dos temas mais importantes daqui para frente? Com certeza. Eu acho que esse é um tema que conversa com a grande pergunta de o que é o catolicismo hoje. E especialistas têm me falado que para lidar com essa questão da diminuição do rebanho, o primeiro caminho que a gente pensa é, bom, vamos ampliar então
as possibilidades de quem é possível alcançar com o discurso para ampliar a possibilidade de quem pode se juntar ao rebanho, né? Entrando aí mais como fez Francisco, né? Alcançar pessoas da comunidade LGBTQIA+, a inclusão de mulheres e etc. Mas especialistas também me disseram uma coisa muito interessante, que é quando junta todo mundo debaixo desse guarda-chuva, que fica cada vez maior, se dilui o que antes se entendia pelo que é o catolicismo. Então, eu acho que esse vai ser um grande desafio daqui para frente também. As duas questões: entender como lidar com o rebanho que diminui e, ao mesmo tempo, como isso afeta o entendimento das pessoas a respeito do que é essa religião e para que ela serve. E o Papa Francisco, né, a gente falou do carisma, na Jornada Mundial da Juventude, quando ele esteve aqui, ele era muito hábil em escolher palavras e posturas para justamente tentar ganhar a simpatia das pessoas e fazer com que os fiéis voltassem para dentro da igreja. Vamos ver esse momento histórico do Papa Francisco na Basílica de Aparecida. Sei bem que quando alguém que precisa comer bate na sua porta, vocês sempre dão um jeito de compartilhar a comida. Como diz o ditado, sempre se pode colocar mais água no feijão. Se pode colocar mais água no feijão? Sempre. E vocês fazem isto com amor, mostrando que a verdadeira riqueza não está nas coisas, mas no coração. E com esse recado singelo, né? Emocionante, sensacional, né? Sensacional. Com esse recado singelo, o Francisco ia dizendo algumas coisas importantes. Ele ia dizendo, por exemplo, que a prioridade da igreja deve ser cuidar dos pobres, que é preciso colocar mais água no feijão e, ao fazê-lo, você acolhe essas pessoas. Valores que, de alguma forma, têm sido muito pouco praticados pelas pessoas no século XXI, que é uma era muito marcada pela questão do individualismo, né? Uhum. Então, acho que o Papa Francisco ele era muito capaz de dar esses recados e funcionava como para tocar o coração das pessoas, né? Acho Com que, certeza. de alguma forma, ele foi garantindo, apesar de não ter conseguido reverter isso naquilo que é o catolicismo tradicional. É impossível você não se sentir tocado com uma mensagem como essa. Né? Eu acho que talvez esse seja um dos grandes diferenciais de Francisco, né? Entre católicos e não católicos, pessoas religiosas e não religiosas, a mensagem dele era capaz de chegar a pessoas de todos os tipos. É impossível não se comover por isso. E com bom humor, né? Com certeza, sempre. Ele deu uma declaração recentemente falando que ele achava que o humor era uma coisa importante e que ele chegou a escrever numa encíclica uma peça que ele gostava, que falava assim: Deus, que me dê uma boa digestão e algo para eu digerir. Ele escrevia isso, assim, naqueles documentos históricos que vão ficar para sempre, né? Então, assim, essa leveza, acho que é algo importante, né? Que ele traz para o seu papado. Com certeza, o Papa fã do São Lourenço de Almagro, de Buenos Aires, o Papa que sempre continuou com essa alma de latino-americano apaixonado por futebol, né? Um Papa que falava que a disputa entre Brasil e Argentina havia se encerrado agora porque o Papa era argentino, mas Deus era brasileiro. Então, exatamente. Sempre... Não, e eu acho que uma coisa que é bacana do papado dele é que ele vivia as turras, na época em que era cardeal, com Cristina Kirchner, né? Com a família Kirchner, na verdade, que governou a Argentina durante muito tempo. Por exemplo, a ex-presidente da Argentina conseguiu aprovar o casamento igualitário, o casamento entre homossexuais, que na Argentina é reconhecido pelo Estado mais do que aqui, que depende aí de uma súmula
do Supremo Tribunal Federal. E na vigília, no dia em que isso aconteceu, o Congresso argentino ficou até mais tarde, eu por acaso estava em Buenos Aires nesse dia, e o Papa, que era contra essa medida, afinal de contas estávamos ainda sob o papado de Bento XVI e Bergoglio era o cardeal, ele vai para frente do Congresso e também lidera uma cruzada contra. Então ele vivia muito incomodado com algumas questões de Cristina Kirchner, depois ele recebe ela, mas eles viviam as turras. E aí o Papa, na sua biografia, o livro Esperança, ele conta assim, que a Cristina virou para ele, para alguns interlocutores, e falou assim, vai entender esse Papa. Quando eu estava aqui em Buenos Aires, vivia com cara de... E aí o Papa faz... Aqui ela fala um palavrão. Mas agora está aí sorrindo para todo mundo. Ele se revela como Papa, né? Acho que ele deixa aquele posto mais sisudo mesmo que ele manteve enquanto cardeal e se revela e coloca exercita todo o seu carisma nesse posto. Sim, inclusive ele foi um Papa muito prolífico em termos de autobiografias, né? Ao contrário do Bento XVI, ele não era um super intelectual que ficava escrevendo essas coisas assim... teológicas, pesadas. Não, ele escreveu várias autobiografias e se deixou ser biografado também, muitas vezes, e com uma linguagem super acessível. Acho que isso tem tudo a ver com a tentativa dele de se aproximar, né, do seu rebanho e do seu potencial rebanho também, né? Nessa movimentação que marcou o seu papado inteiro de ser um pontífice mais simples e mais humilde, e é engraçado a menção a Kirchner, porque se como cardeal ele ficava às turras com ela, como Papa ele também teve seus desencontros com Javier Milei, né? Nossa, o Milei, eles meio que... O Milei foi correto com ele a partir do momento em que ele foi eleito, mas na campanha o Milei chegou a dizer que ele era a expressão do demônio, alguma coisa assim, né, se não me engano. Várias coisas, o mal na terra, a expressão do demônio, mas eu conversei com o cara que escreveu, um jornalista e vaticanista que escreveu junto com o Papa uma autobiografia dele, né, As Quatro Mãos, uma biografia / autobiografia. E ele falou para mim que disse com todas as letras, olha, o Milei foi descortês comigo. E ele falou, quando chamou de imbecil, acho que foi especificamente isso. Mas ele também teve a serenidade de falar, mas eu entendo como funciona uma campanha eleitoral, e eu acho que o que acontece na campanha eleitoral fica na campanha eleitoral. Depois Milei também visitou o Vaticano e colocou panos quentes na situação, e agora está em Roma para o funeral do Papa. Nunca saberemos o que os dois falaram particularmente, quer dizer, a não ser que o Milei resolva dizer, mas o Francisco, se a gente não vai esperar perdão do Papa, né, vai esperar perdão de quem? Não sabemos se Milei pediu perdão, mas... Provavelmente não. Curioso é que ele nunca voltou à Argentina, né? Justamente porque eu acho que essa atuação dele como Papa, essas atuações, como cardeal, aliás, essas atuações mais controversas, acabaram fazendo com que ele jamais retornasse à Argentina. Os argentinos são um tanto magoados com isso, porque o Papa nunca voltou à sua terra natal. Pois é. Eu acho que tem muito a ver também, acho que ele era uma pessoa diferente, né? Acho que quando alguém se torna Papa, você tem que deixar muito de si para trás, né? E aí, não sei, quando ele entrou no sombrio período da ditadura argentina, tinha boatos de que ele seria comunista, porque ele tinha uma grande amiga que era professora dele, que foi perseguida pelo regime e foi uma desaparecida. Ao mesmo tempo que sobraram acusações de que ele tinha, de alguma forma, colaborado com o regime, era meio controverso essa Exatamente. questão. Então, eu acho que não ter voltado, nunca saberemos se ele se arrependeu disso, mas eu acho que não ter voltado tem a ver com essa questão de deixar quem ele era para trás para poder tomar o posto de bispo de Roma.
E ao tomar o posto de bispo de Roma, o Papa Francisco também teve altas ambições em relação àquilo que ele considerava importante, principalmente uma busca pela paz. Então o Papa não se furtou em enfiar a colher em grandes temas que estavam acontecendo e de tentar criar pontes. Por exemplo, em relação ao mundo islâmico, o Papa fez uma viagem histórica ao Iraque, né, que tinha passado por uma guerra bastante extensa e que viveu sob ocupação das tropas americanas durante mais de uma guerra, e essa viagem do Papa foi muito controversa, não só pelo simbolismo que ela trouxe, né, de um líder da religião católica tentando criar pontes com o mundo islâmico. Ele se reuniu, por exemplo, com o Ayatollah al-Sistani, mas, ao mesmo tempo, muito cercada de apreensão por conta da segurança. Depois descobriu-se que havia um plano para matar Papa Francisco durante essa viagem. Foi isso mesmo. E ele revelou isso também mais recentemente, né? A gente não ficou sabendo a respeito desse plano na época da visita, em 2021, e foi um plano que foi desarticulado super às pressas, e possivelmente só foi descoberto por causa da ampliação das forças de segurança na época da viagem. Ele não se furtava, né, a se colocar, dar um trabalho louco para a Guarda Suíça, que é quem faz a segurança do Papa, né, aquelas pessoas que estão sempre vestidas como se estivessem no século XV, sei lá, essas cores da família Médici, né, que foi tão importante na Itália, que nomeou diversos papas foram da família Médici, mas a Guarda Suíça, que nessas ocasiões de viagem colocava um terno e gravata, não colocava aquela roupa tão espalhafatosa com a qual eles costumam fazer a segurança do Vaticano, e dava um trabalho louco, porque ele queria estar no meio do povo, queria se expor, queria produzir imagens que fossem capazes de mudar o mundo, que nem essas aí que a gente acabou de ver, e que fossem capazes de também criar impacto na população, né? Então o Papa, no meio dos escombros da guerra, é muito significativo. Com certeza. Agora, e ele também viveu um momento especial na história da humanidade, na história contemporânea da humanidade, que foi a pandemia de 2021, né? E o Papa, imagina, a Itália foi um dos epicentros do coronavírus, né? A gente está vendo aí imagens de um momento belíssimo, uma das páginas mais bonitas da biografia de Papa Francisco, que é ele andando, o único Papa que caminhou na Praça São Pedro, que fica em frente à Basílica de São Pedro, lá em Roma, completamente vazia, por conta do isolamento social imposto pela pandemia, e o Papa foi lá rezar e mandou a mensagem de Urbi et Orbem, em março de 21, que é a mensagem que é lida na Páscoa e também no Natal. Foi um momento muito bonito, de uma transmissão, de uma espécie de esperança, junto com algum companheirismo, apesar do isolamento social e apesar de estar todo mundo dentro de suas casas. A gente viu, né, com a Cíntia mais cedo, como que está a multidão lá na Praça de São Pedro. Então, ver esse lugar vazio e o Papa solitário é impactante. Bom, vamos falar um pouquinho aqui daquilo que agora é que começa a ficar legal essa cobertura, pelo menos para nós jornalistas, que é o conclave, que é uma das eleições mais fascinantes do mundo, porque acontece em torno de um ritual incrível. Eu tive, como jornalista, a grande oportunidade de cobrir o conclave que elegeu o Papa Francisco. Então, eu tenho memórias muito boas dessa época, mas é tudo muito envolto em mistério, né? Porque, como a Amanda já conversou aqui com a gente, a Igreja Católica, ela é uma instituição muito fechada, e que nesse momento ela é particularmente fechada, até porque conclave quer dizer com chave. Os cardeais se trancam dentro ali do Vaticano e se reúnem na Capela Sistina apenas para votar, sem nenhum tipo de contato com o mundo exterior. E o que a gente imagina é quase que um exercício de adivinhação, porque
temos aquelas pessoas que costumam acompanhar a vida do Vaticano de perto, que mantém fontes lá dentro, mas que ninguém nem sabe direito o que vai acontecer, até porque, Amanda, tem um aspecto que os cardeais gostam sempre de ressaltar, que não é só uma questão de acertos políticos, que claro que acontecem, a gente sabe, mas que tem a inspiração do Espírito Santo, e que em determinado momento ele se manifesta, e aí é ali que se decide quem será o próximo Papa, né? A gente preparou nessa reportagem que a Amanda trouxe para a gente na revista Veja, uma arte muito interessante, contando qual que vai ser o mapa do conclave, o que está por vir aí nos próximos dias. Vamos dar uma olhadinha. Olha só, são 252 cardeais que a gente tem nomeado na Santa Sé hoje em dia. Mas apenas 135 deles são eleitores, sendo que 39,2% são da Europa. Quando o Francisco foi eleito e se elegeu o primeiro Papa não europeu da história, 52,2% eram europeus lá em 2013. E existem ainda 117 não eleitores, que são aqueles que têm mais de 80 anos, que não votam, mas ainda assim podem ser cabos eleitorais de influência. E aí a gente tem 114 na Europa, 37 na Ásia, 29 na África. Esses números são importantes porque foram justamente os continentes onde o Francisco mais nomeou cardeais nos últimos anos, justamente para tentar descentralizar um pouco essa escolha. Na América do Sul são 32, na América Central 8, se a gente juntar a América Latina aí dá 40 cardeais, e na América do Norte 28. A Oceania é pequenininho, tem apenas 4. A distribuição do conclave vai ser assim, 108 eleitores foram, dos que vão votar, né? 108 eleitores foram nomeados pelo Francisco. Pelo Bento XVI, 22, e pelo Papa João Paulo II ainda restam 5. E a gente tem os 7 brasileiros que irão votar lá, o Sérgio da Rocha, o Dom Dilo Scherer, esse entrou Papa e saiu cardeal do conclave em 2013, o Orani Tempesta, que é o arcebispo do Rio de Janeiro, e o Jaime Spengler, que tem o João Braz Javis, o Steiner, que é o de Manaus, e o Paulo César Costa. E eu diria que, com exceção do Dom Odilo, todos esses são muito ligados a Francisco. O Dom Odilo também é, mas ele é anterior, né, ao papado de Francisco, então ele não foi nomeado exatamente por ele. Todos os outros já têm ali uma proximidade bem maior com o Papa Francisco. E o Jaime Spengler, ele falou com a Marcela Raal recentemente, ele que é o presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, ele fez uma participação muito interessante no programa Ponto de Vista da Marcela Raal e deu a seguinte declaração. Agora, é verdade, sim, estamos aqui em Roma, o Colégio dos Cardeais hoje traz a marca da internacionalidade, né? Há representantes de diversos contextos eclesiais, provenientes de distintas culturas, de igrejas maiores, de outras igrejas, eu diria assim, menores, né? A título de exemplo, a Mongólia, que conta com menos de 2.000 católicos, se não me falha a memória, e ali há um cardeal, né? Precisamos, eu creio que nesse tempo que temos pela frente, antes do conclave propriamente dito, nos conhecer melhor, conhecer a personalidade, conhecer o jeito de ser, onde cada um trabalha, como desenvolve a sua missão. E para isto eu creio que temos aí uns dias pela frente, e faço votos que sejam bem aproveitados, para que a escolha, quando for feita, realmente reflita o desafio do tempo presente e, de alguma forma, a escolha recaia sobre alguém, uma pessoa, que seja capaz de dar continuidade ao caminho realizado até aqui, buscando encontrar respostas adequadas aos desafios do tempo presente. Prever de onde virá o futuro pontífice, nós não somos capazes, porque é obra do Espírito de Deus, e esse caminho de escolha passa pela reflexão,
passa pelo diálogo, como citava antes, o conhecimento recíproco e, sobretudo, por um ambiente, eu diria assim, marcado pela oração, onde realmente o Espírito de Deus possa falar à altura e com a suficiente, eu diria, intensidade para que a escolha seja a melhor possível. Tá aí. A primeira fala do cardeal Jaime Spengler, eu acho que é muito importante, porque muito se fala da questão da abertura e do arejamento que Francisco trouxe para a igreja. Mas quando a gente pega a obra mesmo de Francisco, aonde que ele de fato mudou a igreja, o que ele fez foi transformar a igreja em um aspecto mais sinodal, mais colegiado, né? Ele acabou com as congregações da fé, com as congregações, aliás, a da fé era uma, mas que era na estrutura interna da igreja, era onde se concentrava a cúpula da Cúria Romana, e embaixo disso tinha o conselho, que acabava escrevendo coisa que ninguém lia, e quem tomava a decisão mesmo eram aqueles cardeais, e ele trouxe o sínodo, depois de um processo de articulação interno enorme, em que a questão foi toda muito conciliada, ela foi muito conversada, quando o Francisco ele traz uma nova constituição para dentro do Vaticano, né? Ele faz um documento que muda a estrutura interna da igreja e ele passa a trazer uma igreja muito mais descentralizada e muito mais, portanto, arejada e democrática. E quando ele fala, o cardeal Jaime Spengler, que há, por exemplo, um cardeal da Mongólia, que ninguém conhece, que ninguém nem sabe como é que esse cara atua, e que é preciso entender, eu acho que é isso que ele vai falar, porque que eles vão buscar fazer antes do conclave começar, porque existem algumas discussões, existem também momentos em que eles almoçam juntos, em que eles convivem, em que eles vão, dentro desse ambiente, se conhecendo e tomando o pulso do que está acontecendo dentro da igreja. E aí, eu acho que pela primeira vez, desde que o Francisco trouxe essas transformações, que foram transformações muito importantes, é a primeira vez que vão refletir a respeito dessa estrutura que ele trouxe e desse espírito mais horizontal da igreja, né? Sim, inclusive o que especialistas têm me dito é que esse é um momento muito bacana em termos de potencial, porque com essa nova estrutura, né, que foi proposta por Francisco para a igreja, já foi considerado que o último sínodo, o próprio tema do sínodo foi a sinodalidade, né, essa questão de conversar, de discutir, isso vai poder ser colocado em prática agora no conclave, mas uma questão importante, o presidente da CNBB estava falando que eles precisam se conhecer, né? Por conta dessa questão da diversidade, que foi o norte de Papa Francisco para nomear os cardeais, né, muito mais do que qualquer tipo de proximidade ideológica com ele, a diversidade foi o norte, principalmente a diversidade geográfica. Muitos dos cardeais sequer se conhecem, assim, a gente está falando também de um período que acabamos de passar, né, que foram 3 anos muito difíceis com a pandemia e com as rebarbas da pandemia, em que as congregações foram mais complicadas. Então é um período que os cardeais tiveram menos tempo para se conhecer, menos tempo para estar juntos, e a gente está falando também de um conjunto de cardeais que vem de lugares muito mais diversos. Então, uma preocupação, inclusive, é que talvez esse seja não dá para prever, obviamente, mas talvez esse seja um conclave um pouco mais comprido, porque hoje em dia, a média dos conclaves tem sido cerca de 3 dias. Só que como tem esse aspecto da diversidade, pouco tempo para se conhecer, né, eles estão correndo atrás do prejuízo, já estão fazendo várias reuniões ao longo dessa semana mesmo, que são chamadas de congregações, para tentar adiantar um pouco esse processo.
existe uma certa preocupação que talvez seja um pouco mais comprido. Um conclave um pouco mais comprido, com votações de fumaça preta, né, costumam não ser muito bem vistos pela cúpula da igreja, porque eles têm uma preocupação muito grande em demonstrar que estão unidos, né? É aquela coisa assim, a gente se fecha, tem a briga, entre aspas, né, a disputa ali por alguns candidatos, todos eles podem ser votados, acho que essa é uma coisa importante de se dizer, né? Então, às vezes, alguém que nem é candidato acaba aparecendo nesses momentos, mas quando você tem muita fumaça preta, muitos episódios de fumaça preta, o que costuma acontecer é que isso acaba passando um recado para quem está do lado de fora da Capela Sistina de uma certa divisão dentro da igreja. E isso é ruim, porque o aspecto que eles gostam de passar é que, uma vez escolhido quem é o novo Papa, que vai dar o rumo da igreja, né, a da nau de Pedro, como eles gostam de falar, a partir de agora, é justamente o Papa que foi eleito e todos que devem se unir em torno dele. Então, acho que concordo com você no sentido de que é muito provável que seja um pouco mais comprido, mas ainda assim é complicado você ter muita fumaça preta. Com certeza. O maior conclave da história, acho que durou 3 anos, né? Foi. Mas o processo ainda era muito diferente, era muito né? diferente. Hoje em dia, e isso foi algo que foi promulgado durante o papado do Bento XVI, se passam-se 30 votações sem um resultado, as votações passam a ser reduzidas aos 2 primeiros colocados. Então, você tem segundo turno. Tem. Então, é um mecanismo para garantir que não se estenda tanto. Então, provavelmente, a gente está falando aí de, no máximo, umas 2 semanas de votações, mas que é muito improvável que isso aconteça. Agora, tem outra coisa muito interessante e bacana, talvez, sobre o conclave desse ano, é que em 2013 a igreja vivia uma grande crise, não é? Porque Bento XVI foi, segundo especialistas, há controvérsias, mas ele é considerado o primeiro papa na história da Igreja Católica a renunciar ao cargo. Então, em 2013, a Igreja Católica vivia essa crise e tinha uma certa pressa em apagar o incêndio, né? Então, as discussões que levaram à eleição de Papa Francisco talvez fossem um pouco apressadas, talvez tenha tido menos a possibilidade de reflexão e consideração que nesse conclave existe a oportunidade de acontecer, né? A gente assistiu recentemente, acho que todo mundo viu o filme Conclave e espera que seja acho que não vai ter um final, não vou dar spoiler aqui, mas acho que não vai ter um final tão controverso. Agora, é interessante isso que você falou, Amanda, porque no conclave de 2013, o Jorge Bergoglio, ele conta, né, que ele faz antes do conclave começar, eles fazem algumas reuniões para saber como é que os cardeais estão vendo os rumos da igreja. Ele faz um discurso muito importante, em que ele coloca que era preciso cuidar das periferias, e ele coloca as periferias do mundo, e ele coloca o sentido nesta palavra periferia, entendendo como não só os lugares que ficaram esquecidos no sul global, também em alguns recantos do norte, do hemisfério norte, né, mas também as periferias que eles chamam de existenciais, aquelas pessoas que são marginalizadas, que não têm acesso, etc. e tal. E esse discurso faz muito, muito sucesso, e em determinado momento ele começa a ser chamado ali na casa de Santa Marta, ao longo das refeições, para tentar explicar o que estava acontecendo ali, etc. e tal. No conclave que elege Bento XVI, o Mário Bergoglio já tinha sido votado. E depois ele deu uma declaração dizendo, inclusive, que ele foi usado ali naquele momento para tentar criar um racha, e os mais tradicionalistas votarem com Bento XVI. Falaram assim, não, ali com o Bergoglio não dá, então quem estava buscando um caminho mais alternativo do centro, digamos assim, foi para o Bento XVI. E, mais recentemente, né, o Papa revelou também que, em determinado momento, chegam para ele e falam assim, mas é verdade que você não tem um pulmão?
E ele fala, não, eu tive esse problema quando eu era jovem, não sei quanto tempo atrás. Mas quando foi? Não, eu tinha, sei lá, 18 anos. Porque ele tinha, de fato, um problema que ele tinha retirado o lobo superior do pulmão direito, se não me engano. Isso. E aí, o cardeal que vem perguntar isso para ele, fala, não acredito que esses caras estão fazendo esse tipo de ilação agora, tal, porque seria um impeditivo para que ele fosse votado, justamente porque seria um papa de vida curta, o que acabou não se confirmando, obviamente. Mas esse estratagema de tentar jogar ali com a saúde do papa foi algo que foi levado em consideração. E o Corriere della Sera, você estava me contando um pouquinho antes da gente começar aqui na gravação, está dizendo que essa narrativa, essa estratégia da ala mais conservadora está voltando à tona. Isso. Saiu uma reportagem hoje no jornal italiano Corriere della Sera que explica um pouco do que está começando a ser articulado entre conservadores, né? E faz esses paralelos com o conclave de 2013. Hoje em dia, a gente vive numa era de redes sociais e smartphones, etc., e nem os cardeais escapam disso, né? Até o início do conclave, eles têm acesso a todo tipo de informação que tem por aí. E Corriere della Sera estava falando que já começaram a se articular nas redes sociais e nas redes de informação analógicas também, os conservadores para montar uma estratégia para influenciar os votos do conclave. Vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos sim. E vamos ver também quem são os papáveis, né? A revista Veja também traz aí esta informação. Vamos dar uma olhadinha. No campo progressista, tem o Luiz Antônio Tagle, que é ex-arcebispo de Manila, na Filipinas, e é o responsável pelo dicastério para evangelização, que é o órgão da Santa Sé que zela por aumentar o rebanho católico. Foi apelidado de Francisco Asiático, dadas as suas posições reformadoras. Esse dicastério para o Evangelho, ele é o mais importante dicastério atualmente da Igreja Católica, foi uma das mudanças que Francisco trouxe, né? E seria muito divertido ter um Papa asiático, um Papa filipino. Vamos ver. Tem o Matteo Zuppi, que o pessoal diz que tem vantagem por ser italiano, desde João Paulo II, que não se elege. Quer dizer, João Paulo II foi o primeiro Papa não italiano a ser eleito na história, e desde então não se elegeu mais os 3 papas que vieram na sequência, nenhum deles é italiano. Ele é arcebispo de Bolonha, presidente da Conferência Episcopal Italiana, é muito próximo aos movimentos sociais e tem fama de excelente conciliador, que é um elo que poderia fazer diferença aí nesse momento. Aí tem os moderados, o Pietro Parolin, que também tem sido muito apresentado como um dos favoritos, tem 70 anos, é secretário do Estado da Santa Sé. Secretário de Estado da Santa Sé é uma espécie de Papa número 2 ali, e ele é de longe a ponte mais segura entre os progressistas e a ala conservadora. Aí tem o Fridolin Bezungu, que é do Congo, tem 65 anos, que se desentendeu publicamente com Francisco em torno principalmente da bênção a casais homossexuais, mas foi um dos cardeais escolhidos pelo pontífice argentino, né? Apesar disso. É defensor do zelo com o ambiente, que é um dos temas de maior relevância no mundo hoje, aliás, tema esse que era um dos preferidos de Papa Francisco. E aí a gente tem 2 conservadores, que é o Robert Sara, de Guiné, que é ex-prefeito da Congregação para o Culto Divino, defensor ferrenho da liturgia clássica, que é aquela com missa em latim, etc. É opositor da ideologia de gênero, do casamento gay e de outros comportamentos na esfera da moral sexual, que atribui ao colonialismo ideológico do Ocidente. E tem o Peter Erdoğan, que é da Hungria, que esse cardeal é um cara interessante, porque ele está ali no seio, né, do Orbán, que é um país muito marcado por uma autocracia, né? E ele é teólogo de formação, rigoroso arcebispo de Budapeste, e é um dos protagonistas contra a secularização dos cultos, né? E ele é quase que um Orbán de batina. A gente lembra que quem entra papa sai cardeal do conclave, mas são essas pessoas ali. E o curioso, Amanda, é que tem 2 negros ali, né? Um papa negro também seria algo inédito e muito interessante. Negro e africano, né? Nunca teve nenhum papa asiático, nenhum papa africano. Acho que tem essa questão, né?
que vai ser que essa questão do rebanho que a gente estava falando, o rebanho diminuindo, que na África ele está aumentando, né? Está seguindo no sentido contrário. Muitos cardeais podem olhar para isso e pensar que faz sentido ter um Papa da África. É onde está dando certo. Né? Exato. Mas, assim, as casas de aposta já indicam favoritos, mas a indicação é esperar o inesperado. Você escreveu, é o Parolin que está Não, é o Zuppi? Nas casas de aposta, né, o favorito de todos é o Francisco Asiático, o Luiz Tagle. Sim. O Luiz Tagle. O Parolin estava em primeiro e ele foi superado pelo Tagle depois. Entendi. Tá certo. Bom, este foi o Veja em Pauta e eu convido você a ler a reportagem da Amanda Peck, que escreveu também com o Caio Saad, com o Ernesto Neves, né? Exatamente. Reportagem essa que está aí, ó, o legado do Papa Simples, Papa Francisco, essa figura incrível. Não tinha nem como a capa de Veja ser outro assunto que não fosse Papa Francisco. Bom, Amanda, obrigado pela sua presença e convido você que está aí em sua casa a ler a reportagem da Amanda, que ela assina também com o Ernesto Neves e com o Caio Saad, que está na capa da revista Veja, que chega hoje às bancas e também às casas de nossos assinantes, e claro, no nosso site veja.com, na versão eletrônica. E você já sabe, para se manter sempre bem informado, com a melhor informação, a melhor opinião do time de Veja, basta você acessar aí vejamais.abril.com.br, está aí na sua tela a nossa plataforma de vídeo. A gente volta na semana que vem com mais um Veja em Pauta, trazendo um bate-papo sobre o principal destaque da revista Veja. Te espero, até lá.